TT foi alvo de 6 clubes brasileiros na última janela de transferências, mas o vídeo de hoje do canal do Nicola te conta qual deve ser o destino do ex-atacante do Grêmio. E fala também sobre John Arias. Tem quem especule que o ex-jogador do Fluminense possa ser reforço do... Existe alguma chance de 0 a 10? Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Desejo grande semana para todos vocês. Bora falar também sobre o bloqueio do Flamengo na Justiça, que impediu que os clubes da Libra recebessem a cota do Campeonato Brasileiro, direitos de transmissão, no mês de setembro. Quero contar que o Vitória vai deixar a Libra assim que o contrato atual terminar em 29, enquanto Grêmio e Santos estudam alternativas e não descartam recorrer à LFU. Quero falar agora sobre o Zenit de olho em um zagueiro do Cruzeiro. O time russo tentou contratar Bruno Alves, zagueiro de 20 anos de idade que ainda atua no time sub-20, de vez em quando treina com a equipe principal e que foi titular da seleção brasileira no empate em 2 a 2 contra o México nesse domingo na Copa do Mundo sub-20. Contato feito pelo Zenit aconteceu um mês atrás. Eles procuraram o representante do atleta e também o Cruzeiro para entender condições do negócio. Nem chegou a haver uma proposta oficial, porque o Cruzeiro deixou bem claro que não tinha intenção de negociar o atleta antes da realização da Copa do Mundo Sub-20. A ideia do Cruzeiro, inclusive, é contar com o Bruno primeiro no time principal, para que ele jogue, se torne titular, garanta ganhos esportivos e depois seja negociado. Resta saber se o futebol europeu vai ter toda essa paciência com alguém que tem sido muito elogiado. Bruno Alves é enorme potencial, recentemente teve seu contrato prorrogado no Cruzeiro de 2027 até 2030 e garantiu por conta disso um reajuste salarial importante. Ele ganhava R$10 mil mensais e teve seus salários estendidos ou aumentados para 70 mil por mês. Quero falar agora sobre John Arias. Que história é essa de que o meio-atacante colombiano, ex-fluminense, pode virar reforço na próxima temporada? Especulação que surgiu durante o final de semana. Se você fizer uma busca no Google, vai encontrar pelo menos 4 ou 5 portais fazendo referência a essa possibilidade. Quero assegurar que a chance inexiste. Não há a menor possibilidade de Arias virar reforço em 2026. Primeiro porque o Arias sempre sonhou jogar na Europa e ele enfim está realizando esse sonho, com mais dificuldade do que se imaginava no Wolverhampton, mas as coisas têm melhorado. Depois, porque o time inglês também não tem intenção em negociar o atleta, que custou 17 milhões de euros, operação feita recentemente na metade do ano. O Wolverhampton depositou 17 milhões de euros para o Fluminense. Nos 6 primeiros jogos do Arias na Inglaterra, em 3 ele foi titular, em outros 3 foi reserva, mas coisa deu uma melhorada nos 2 últimos jogos. Ele participa de uma partida da Liga Inglesa, da Copa da Liga Inglesa para ser mais específico, e é titular, deixa boa impressão. No jogo contra o Tottenham no final de semana em que o Wolverhampton conseguiu um empate fora de casa, outra vez o Arias como titular e deixando boa impressão. Ou seja, aos pouquinhos, o colombiano de 28 anos de idade tem se adaptado e se firmado no time principal, chance nenhuma de o Arias ser contratado na próxima temporada. Quando pensar em voltar ao Brasil, dá para imaginar, inclusive, que o Arias dará preferência para o Fluminense. Só para completar, registrar a nova classificação do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder com 54 pontos, o Cruzeiro tem 50, Palmeiras 49 e o Mirassol 42. Rodada perfeita para o Fla, somente ele venceu entre seus principais perseguidores. Flamengo que tem um jogo a menos do que o Cruzeiro e um jogo a mais do que o Palmeiras. E o Gabigol, Nicola? Quais os rumores de clubes para ele jogar na próxima temporada? Jefferson, ele já admitiu que vai ter uma conversa com os dirigentes do Cruzeiro no fim desse ano, porque para ele não é legal ficar na reserva. Ele tem aguentado quieto, não está reclamando, que é louvável, né? Mas a ideia dele a continuar desse jeito é se mudar para outro clube no ano que vem. Eu contei outro dia que a diretoria do Corinthians adora o Gabigol. Só que esse negócio só vai acontecer se o Corinthians conseguir se livrar do Memphis Depay, o que não parece ser hoje algo muito viável. O Davidson Lucas, para a Libertadores, para o Cruzeiro, será que falta muito? Não, Davidson, o Cruzeiro vai para a Libertadores, isso eu tenho certeza absoluta. O Marciliano do Porto Rosa. Boa noite, Nicola, tudo bem? O Cruzeiro poderia tentar o Gerson para o ano que vem? Poderia, é um dos clubes com capacidade financeira. E o Gerson, ao que consta, não vai ficar no Zenit. O Gerson foi recentemente contratado lá, mas a avaliação é de que a coisa não funcionou para ele na Rússia. Jorge Henrique da Silva, Nicola, o Gerson está machucado e vai fazer tratamento no Flamengo, não será vendido. Antes de se machucar,
O Gerson está há 4 jogos fora, teve uma lesão muscular e está incomodado com um tratamento no Zenit. Até por isso ele pediu, consultou o Flamengo para ver se ele poderia fazer o tratamento por aqui, mas isso não está nem fechado. Mas antes dessa lesão, ele já vinha mal por lá, tá? O pessoal do Zenit entendendo que falta intensidade para ele, que ele não é um cara de muita disputa, de muita velocidade. E foi por isso que ele quase se mudou para o Al Ittihad. O negócio só não aconteceu porque o time saudita precisaria abrir vaga de um estrangeiro e não conseguiu. Igual, ouvi alguma coisa na internet de que John Arias está voltando no final do ano. Tem verdade nisso? Você deve ter lido sobre John Arias no Flamengo. Não tem nenhuma verdade. O Arias acabou de se mudar para o Wolverhampton, não vai bem por lá. O time dele mal. Mas não há nenhuma intenção do Wolverhampton em liberá-lo. Mais do que isso, não há a intenção do Arias em voltar ao Brasil. O Arias, durante muito tempo, brigou com o Fluminense para ser negociado para a Europa. Agora que a chance apareceu, não é da noite para o dia que ele vai pegar as coisas dele e vai vir embora, tá bom? Então, essa história não tem chance de avançar. Hora de falar sobre TT. Você já ouviu falar sobre ele? Atacante revelado no Grêmio e com passagens no futebol do exterior por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e atualmente no Panathinaikos. Pois bem, o TT deu uma entrevista ao Cartoloco afirmando que foi procurado por 4 clubes brasileiros: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Quero acrescentar mais 2. Corinthians e o Bahia também demonstraram interesse em contratá-lo na última janela de inscrições, que fechou recentemente. O TT tinha dito o seguinte, abre aspas, tenho vontade sim de voltar ao Brasil e vários clubes me procuraram, inclusive nessa janela. Teve Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Os outros 2 que eu citei, Corinthians e Bahia, procuraram os representantes do atleta dispostos a contratá-lo. Mas não houve acordo, Panathinaikos não tem a intenção de vendê-lo, até porque gastou 15 milhões de euros em sua aquisição junto ao Galatasaray. E aqui vem a notícia exclusiva e importante. É grande a chance, apesar de o TT demonstrar vontade de voltar ao Brasil, de ele se mudar para a Arábia Saudita. É que o Neon, um dos novos ricos do futebol saudita, já acenou com a possibilidade de pagar até 50 milhões de euros em janeiro para contratar o atleta. Com um detalhe importante, a mudança para a Arábia Saudita permitiria ao TT mais do que triplicar seus vencimentos na comparação com o seu salário atual. Algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Dos números ainda não tive acesso, mas dá para garantir que seriam cifras impagáveis no futebol nacional. Ele ganharia na Arábia Saudita muito mais, por exemplo, do que o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Palmeiras. Diante disso, dá para descartar que TT hoje com 25 anos de idade tenha chances de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. A tendência é que ele continue fazendo o seu pezinho de meia no exterior para voltar ao Brasil um pouco mais velho. Chegando com as informações do Cruzeiro, time celeste que hoje já treinou na Toca da Raposa, já começou a preparação para o duelo contra o Flamengo na quinta-feira, às 20h30 da noite, rodada 26 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou atualizar essa questão relacionada também aos atletas, quem pode jogar, quem volta, quem ainda é dúvida, tem muita coisa pra gente trazer, porque antes deixa eu destacar essa parte aí numérica da tabela. Cruzeiro com 50 pontos marcados, é o segundo colocado, e com a derrota do Palmeiras para o Bahia por 1-0, Bahia vencendo o Palmeiras fica estacionado na terceira colocação com 49 pontos. O que isso é bom? O Cruzeiro não foi superado pelo Palmeiras. Então o Cruzeiro, mesmo com a derrota ontem diante do Vasco, ele não viu o Palmeiras ultrapassando. E isso aí é realmente algo importante nesta caminhada da equipe celeste. Até eu falava mais cedo com o Romano na grande resenha que o Cruzeiro faz um trabalho de Copa Libertadores da América. O Cruzeiro vai se consolidando para essa disputa no ano que vem. O Cruzeiro tem como objetivo, como meta, disputar a Copa Libertadores. Sabe que é uma oportunidade que o Cruzeiro vem construindo ao longo do campeonato, com boas vitórias. Ontem teve esse resultado ruim diante do Vasco? Teve.
Mas é um trabalho para o ano que vem voltar a disputar e chegar de forma direta, né? Na fase de grupos da competição. O Cruzeiro tem esse objetivo, tem esse trabalho do técnico Leonardo Jardim, que ele gosta de falar sempre quando é questionado sobre título, sobre algo maior, ele coloca os pés no chão e fala que a realidade do Cruzeiro, a construção do elenco, a parte também de investimento, toda foi feita para a disputa da Copa Libertadores da América. É o Cruzeiro, então, sabendo dessa parte aí da tabela, segunda posição, já para esse duelo contra o Flamengo. Entrevistei o Lucas Silva, capitão da equipe celeste, referência nesse meio-campo do Cruzeiro. Até escolhi o Lucas Silva como melhor em campo, jogador que se dedicou muito, né, dentro da partida, no estádio São Januário, e ele falou inicialmente sobre essa derrota, né, como ele viu essa derrota diante da equipe vascaína. Bom, eu acho que o jogo começou muito equilibrado. Eles aproveitaram melhor a chance que criaram, tanto que no primeiro gol, uma jogada que eles já têm de praxe deles, de cruzamento, e fizeram gol, mas no primeiro gol deles acho que não influenciou tanto o nosso estilo de jogo, a gente continuou criando, controlando o jogo, criando oportunidade, acho que faltou um pouco do capricho na hora de finalizar, na hora de servir melhor o companheiro, e que a gente pecou um pouco nisso, e que faz parte. O futebol brasileiro é isso. Desde que também que não faltou entrega, não faltou luta, a gente competiu bastante, e acho que eles foram mais efetivos. Quando tem, por exemplo, erro individual, você na condição de capitão, qual que é a sua palavra ali no campo, né? Levanta a cabeça, vai melhorar, o que você fala? Bom, por mais que o Matheusinho dominou a bola e que o adversário apertou da situação, mas isso na minha cabeça e também que a gente fez no vestiário é que foi um erro coletivo. A jogada partiu do início da defesa deles e teve que passar por toda a nossa equipe até chegar no nosso gol. Então foi aparentemente o Matheusinho que errou, mas não. Foi toda a nossa equipe, porque a bola teve que passar por todos os nossos jogadores para eles aproveitar a oportunidade do segundo gol. E logo depois, quando a gente sofreu, o que eu disse para todo mundo, e que todo mundo também falou entre si, é ter tranquilidade, manter a postura, sem deixar de desorganizar, e buscar o gol até o final, com a nossa postura, com o nosso modo de jogo. Um aproveitamento de 66% do Campeonato Brasileiro. Sinceramente, para mim o Cruzeiro já está na Libertadores, até porque, Hugo, pode virar G8, né? O G6 pode virar G8. Sim. Porque, por exemplo, se o campeão da Copa do Brasil estiver no G4 ou no G6, ele vira G7. Tá? Sim. E aí, se Flamengo ou Palmeiras forem campeão da Libertadores, abre mais uma vaga também. Então, para mim, o Cruzeiro está garantido.